Olá, olá! Mais um dia, como é bom poder estar aqui compartilhando mais uma vez com você a palavra de Deus, verdades, instruções, coisas boas, né? Notícias boas, porque de notícia ruim a gente já tá cheio, nem aguenta mais ouvir. Mas é muito bom poder estar aqui mais um dia compartilhando com você aquilo que é bom, aquilo que vai te ajudar, que vai te edificar, aquilo que está me ajudando, que está me curando, me transformando. E eu espero que também esteja sendo de grande importância, de grande significado para a sua vida. Que você, a partir dessa leitura de provérbios, dessas leituras que a gente tem feito, né, de provérbios, desde o dia 1º até o dia 31, que já está finalizando, só falta um dia para a gente finalizar os 31 provérbios, né, a leitura dos 31 provérbios, que esteja sendo realmente um transbordar na sua vida, um libertar da sua mente, dos seus comportamentos, um abrir dos seus olhos, do seu ouvido, que realmente você esteja adquirindo grande sabedoria, aprendizado. Agora, uma coisa é certa, você não vai conseguir tudo, né? Vão ter situações que ainda vão se repetir, que você vai passar, que você vai reprovar, mas que você vai estar sempre buscando se modelar. A ideia é essa, você está sempre buscando se modelar, aperfeiçoar, não andar no caminho, né, da insanidade, no caminho da tolice, mas andar em retidão, né, buscando verdades, buscando orientação, buscando ser melhor do que o que você foi ontem, porque é isso que Deus quer para a sua vida. E hoje estamos aqui para poder ler Provérbios 30. Hoje, dia 30, vamos ler Provérbios 30 e amanhã finalizamos a nossa leitura com Provérbios 31. Vamos lá, pegue sua Bíblia, abra seu aplicativo. Se você não estiver podendo ler, mas que você possa me escutar, eu quero deixar algumas reflexões para você. Esse Provérbio 30, ele já vai entrar em alguns trechos que trazem alguns aspectos um pouquinho diferentes, mas que complementa tudo que a gente já vem falando todos esses dias, desde o dia 1º. Ele já vem começando a dar aquela fechada com chave de ouro na leitura dos provérbios, né? Um compilado de tudo aquilo que a gente já vem conversando. Então vamos lá, vamos ler Provérbios 30 a partir do verso 1, que vai dizer assim: Os ditados de Agur, filho de Jaque, contêm esta mensagem. Estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Diga-me, se é que sabe. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira, ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele, se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores, concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me deis nem pobreza nem riqueza. Dai-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube, e com isso desonre o nome do meu Deus. Não fale mal do servo, o seu Senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você sofrerá as consequências. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. A sanguessuga tem 2 bocas que dizem mais e mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, 4 que nunca dizem é suficiente: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Há 3 coisas que me deixam maravilhados, ou melhor, 4 coisas que não entendo: como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar e como o homem ama a mulher. A mulher adúltera devora o homem e depois limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4 que ela não pode suportar: o servo que se torna rei,
o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Há 3 seres vivos que caminham com passos elegantes, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente: o leão, o rei dos animais, que não abre o caminho para ninguém, o galo, que anda de peito estufado, o bode e o rei à frente de seu exército. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso e tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga e um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em brigas. E aqui finaliza os versos, né, que compõem o Provérbios 30. Esse provérbio é interessante porque eles são provérbios, são ditados de Agur, filho de Jaque. E esse provérbio, ele é interessante porque é um homem, né, que está ali na sua simplicidade, tentando entender algumas coisas. E ele já começa a dizer: Senhor, eu estou cansado, estou exausto, estou cansado, ó Deus, sou o mais tolo dos homens, eu não tenho entendimento, eu não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. E aí nisso ele começa a indagar: quem é capaz de subir aos céus? Quem consegue segurar o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Quem é ele? Qual é o nome dele? Qual é o nome do filho dele? Diga-me se você sabe. E aí após isso, ele já começa dizendo que toda palavra é verdadeira. Toda palavra de Deus é proveitosa, ela é escudo para quem busca a sua proteção. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse homem, né? Dessa pessoa que fala que não tem a sabedoria nenhuma, que é insensata, que é o mais tolo de todos os homens, que se chama Agur, né? Um nome bem diferente. É que ele começa se humilhando, ele começa olhando para ele, vendo o quanto ele é pequeno, que ele não sabe nada, que talvez ele pensasse assim: olha, quanto mais eu tento acertar aí que eu erro, eu não entendo nada, eu fico tentando procurar respostas, eu fico refletindo sobre as coisas e não encontro a resposta de tudo. E aí ele começa a dizer que quem criou os céus, quem é capaz de subir os céus, quem é capaz de controlar o vento com as próprias mãos, quem é que envolve o oceano em sua capa. E depois ele vai dizer que a palavra de Deus se prova verdadeira. É como se ele falasse assim: olha, eu tenho todas essas indagações, eu tenho todas essas incógnitas na minha mente, essas dúvidas, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela é escudo para quem busca proteção. É como se ele falasse assim: olha, eu não tenho todas as respostas. Eu tenho muita pergunta, mas não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus é verdadeira. E o que ela me ensina, e o que ela tem, o que a lei do Senhor estabelece para mim é suficiente para a minha vida, ainda que eu não tenha todas as respostas. Ele, de um ato de humildade, ele fala: eu sou tolo, eu sou mais insensato, eu sou mais tolo, eu não tenho entendimento, eu não adquiri a sabedoria humana. Aí eu lendo esse provérbio falo assim: será que esse homem não adquiriu a sabedoria humana? Na verdade, ele é muito sábio. Por quê? Porque ele leva a refletir as coisas, ele se permite indagar. Ele se permite pensar. A gente falou que o tolo, ele fala sem pensar, ele age sem pensar. O insensato, ele não calcula a rota, ele não pede conselho. A gente está diante de um homem que não se acha sábio, que se acha tolo, e refletindo sobre as coisas, tentando entender a complexidade e ressaltando tudo aquilo que para ele traz uma predominância, que gera nele uma incógnita, mas ao mesmo tempo leva ele a grande reflexão e aprendizado da vida, da criação. Ei, se você se acha tolo porque você não tem todo o entendimento que você acha que deveria ter, que você não está na mesa daquelas pessoas eloquentes, ou não fala com eloquência, ou não tem todas as respostas, escute, você é sábio só porque você se permite refletir. Penso
logo existo. Não foi assim que o filósofo disse? Penso, logo existo. Se você pensa, você existe. Vou lhe dizer, se você se permite refletir em tudo que está ao seu redor, refletir das coisas que estão no exterior e, acima de tudo, refletir do que está no seu interior, do que você é muito sábio. Mas sabe o que vai validar essa sua sabedoria? É você refletir o seu exterior, o que está ao lado externo, aquilo que seus olhos podem alcançar, refletir o seu interior e se validar, e validar que ainda que você não saiba nada, ainda que você não tenha todas as respostas, uma coisa é certa, a palavra de Deus é verdadeira. Você não precisa confirmar em nada, porque a palavra de Deus, ela se autoconfirma com a própria criação. Ela se revela na própria criação. Por quê? Porque é um Deus que criou, o Deus que estabeleceu tudo, o Deus que trouxe a existência, deixou essa palavra registrada. Ele inspirou homens para que registrassem momentos da vida deles, ensinamentos, sabedorias, né, ditados, expressões e até mesmo seus momentos de fraqueza. Como Agur está falando assim, eu não sei nada, eu sou tolo, eu sou o mais tolo de todos os homens, eu não adquiri sabedoria humana. Como não? Só dele se colocar nessa condição de humildade, de se humilhar e ver que ele não é nada diante daquilo que ele precisa alcançar, precisa aprender, precisa conhecer. E mais do que tudo, ele sabe que, mesmo ele não sabendo de tudo, a palavra de Deus é verdadeira. E ele está debaixo da palavra de Deus porque ele confia. E ele vai dizer assim, olha, ela é escudo para quem busca a sua proteção. A palavra de Deus é escudo. Olha, você pode não ter todas as respostas, meu amigo e minha amiga, mas saiba, e uma coisa é certa, sem muitas explicações, a palavra de Deus é escudo se você busca nela proteção. Ela te garante, ela te habilita, ela te projeta, ela te valida, mesmo quando você se sinta o mais miserável de todos os homens, mesmo quando você se sinta o mais tolo, quando você olhe para dentro de si e ache que você não tem um pingo de sabedoria, porque quanto mais você tenta acertar, você erra. Quanto mais você tem medo de fazer o mal, você comete. A gente viu sobre isso. Temer o mal, aquele que teme o mal é feliz. Então não pense nos seus erros, mas pense que você está tentando melhorar. Que você tentou fazer o certo, que você está tentando melhorar. Sabe por quê? Porque o tolo, ele nem reflete. O tolo, ele não pensa, o insensato, ele não para refletir na vida, ele não reflete nele, ele não reflete na vida, ele não reflete no seu exterior, ele simplesmente vai atropelando as coisas e achando que está vivendo, mas não, ele está sobrevivendo, ele está a ponto do precipício, ele está à beira do abismo, ele está perto de cair, mais um passo e ele cai, mais um passo e ele afunda. Entende? Então eu acho lindo quando Agur ele começa se humilhando. Ele começa vendo o quanto ele é pequeno e não sabe nada e não entende nada. Mas ele fala que a palavra de Deus é verdadeira. Ele valida a palavra de Deus. Não é porque ele não tem todas as respostas. Não é porque ele não tem todo o entendimento. Não é porque as coisas não acontecem do jeito dele. Não é porque ele não tem o controle de todas as coisas. Não é porque ele não tem a sabedoria adequada que ele invalida a palavra de Deus. Ele entende que ele é o tolo, que ele é o que não tem sabedoria humana, mas a palavra de Deus é verdadeira, ela é real, ela é verdadeira, ela me valida, ela é proteção para aqueles que a buscam. Então não importa a minha incapacidade, ela não me faz pior, não me distancia de Deus, pelo contrário, ela me aproxima de Deus e ela não invalida Deus. Não invalida. Por quê? Porque essa pequenez, esse estado de pecado, esse estado de miséria que o ser humano vive na sua natureza sem Deus, é uma condição do homem que peca, porque Deus não peca. Jesus não pecou. Ele viveu tudo que o ser humano poderia viver em fragilidade, vulnerabilidade. Ele foi o mais sofredor de todos os homens, o mais rejeitado de todos os homens, mas ele não pecou. Essa condição de pecador, de falho, de corrompido, de sujo, é minha, é sua. Somos nós que precisamos ser limpos, que precisamos ser lavados, que precisamos ser transformados. Agora, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E Agur valida isso.
Ele confirma isso. Depois de um monte de versículos, ele se humilhando, dizendo o quanto ele era pequeno. E depois ele fala, mas a palavra de Deus é verdadeira. E ele diz, quem é que pode segurar o vento com a própria mão? Quem é que pode pegar os oceanos, envolver os oceanos em sua capa? Quem é que pode? Ninguém! Ninguém pode. Aí ele diz, quem é que criou o mundo? Qual é o nome dele? Qual é o nome do filho dele? Olha que perfeito! Ele não pergunta o nome do pai dele, ele fala qual é o nome dele, qual é o nome do seu filho. Quem é que é filho dele? Quem é que é o herdeiro dele? Quem é esse cara, essa pessoa, esse ser, esse alguém que criou todas as coisas, que tem um controle de todas as coisas? Quem foi que ele gerou? Quem é o filho dele? Quem é o sortudo? Sabe quem é o filho dele? É você que recebe Jesus na sua vida. Sou eu que recebeu Jesus na minha vida, porque Jesus foi o único filho gerado de Deus. Ele foi o unigênito do Pai. Mas sabe o que o Pai fez? Porque o Pai não se conteve em ter somente aquele filho, ele queria todas as criaturas dele como filho dele, como filhos e filhas. Ele entregou o filho dele. E no momento que ele entregou o filho dele, que o filho dele estava naquela cruz e olha, Pai, por que me abandonaste? Que Jesus se sente realmente sozinho. Naquele momento, eu e você estávamos sendo adotados. Eu e você estávamos sendo recepcionados por Deus. Aí a gente pode falar para Agu, sabe quem é o filho desse que criou todas as coisas? Eu e você. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, como Deus, recebemos o direito de sermos chamados de Filho de Deus. Eu e você é esse herdeiro, o herdeiro desse que criou os céus e a terra e tudo que nele há, esse que estabelece a sua palavra, que por meio da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existiu. Eu e você, se você recebeu Jesus, você é filho de Deus, não se contente em ser criatura. A Gu tá falando assim, ó, qual é o nome dele, quem é o filho dele? Porque a criação, ele entende, ele olha, ele acha estranho, ele se indaga, ele conhece, ele vê, ele quer saber quem são os filhos. A criação espera, ansiosa pela revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos? Quem é o filho dele, desse que criou todas as coisas? A Gu vai dizer, quem é o filho dele? O filho dele é Jesus. E hoje nós somos também filho dele, somos irmãos de Jesus, somos filhos por adoção, porque Jesus morreu para pagar a nossa dívida e nós fomos resgatados como filhos, não mais escravos, não vivemos mais com medos, mais condenados, fomos absolvidos. E sabe, aquele que pagou a nossa dívida, não é a nossa fiança, ele pagou a nossa dívida. Ele ainda fez questão de falar assim, olha, eu tô pagando sua dívida, tô enviando meu filho no seu lugar e tô adotando você. Quem é que faz isso? Quem é que perdoa? Quem é que perdoa aquele que matou seu filho porque nós éramos aqueles que estavam lá dizendo crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. Sabe o discurso de ódio? Crucifica-o, esse que é o discurso de ódio, quando crucificamos Jesus e soltamos Barrabás. Esse é o discurso de ódio. Agora, o discurso que eu digo que tem um Deus que lhe ama, que quer fazer com que você volte a viver exatamente como ele te criou, que você volte à sua origem, o seu natural, o seu real, a partir daquilo que ele estabeleceu sobre você, porque ele lhe ama e quer que você saia desse lamaçal, desse mundo de pecado. Isso não é discurso de ódio, isso é discurso de amor. Dizer que para você tem esperança, que você não pode, não precisa ficar debaixo dos seus desejos, das suas vontades, sua falta de domínio próprio, do seu pecado, da sua iniquidade. Não, isso é discurso de amor, dizer que tem esperança para você. Discurso de ódio é quando a gente diz, prendam ele, crucifique ele, solte Barrabás. Sabe o que eu acho lindo? É que a Gu, gente, fala quem é o filho dele. Ele quer saber quem é o filho. E sabe o que é mais bonito? A criatura, a criação aguarda, ansiosa pela revelação dos filhos de Deus. Nós. A criação aguarda a revelação dos filhos. Somos nós.
Você sabe que você é filha? Se você não sabe que você é filha, você precisa então reconhecer primeiro o seu pai. Para você se sentir filha, você precisa ter um pai. Quem é o seu pai? Reconheça Deus como seu pai, para que você seja filha. Reconheça Jesus como um Deus que morreu em seu lugar, que veio como um homem. Reconheça ele, receba ele, o seu irmão, o seu amigo, o seu Senhor, o seu Salvador, que você vai ter um pai, que você vai poder ser chamada de filha, mas primeiro reconheça-se um pai. Aceite ser adotada, aceite sair da orfandade e receba um pai sobre a sua vida. Agur, na sua simplicidade, dizendo que não tinha adquirido sabedoria, que era o mais tolo de todos os homens, ele vai no mais profundo da sabedoria humana, quando ele procura saber quem é o filho desse que criou todas as coisas, que tem o controle do vento, que tem o controle do mar, que a terra é os estrados dos pés dele. Agur, na sua simplicidade, está indo na profundeza da sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque na simplicidade dele, ele revela a glória de Deus. Na simplicidade dele, ele revela a glória de Deus. E é lindo porque ele vai continuar dizendo, olha, não acrescente nada às palavras dele, que são as palavras de Deus. Se fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Não precisa acrescentar nada, a palavra dele é suficiente, nem acrescente, nem tire para tentar melhorar a sua situação. Simplesmente receba. Receba a palavra porque ela é completa, ela é abundante, receba. Ela me confronta sim, ela te confronta sim, porque a ideia é te confrontar, porque você precisa entender que o seu estado original não é esse. Leia a palavra, busque a palavra, olhe para Jesus. Jesus te confronta, a cruz te confronta? É para ela te confrontar mesmo, para você perceber que esse peso que você acostumou carregar não é seu. É hora de deixar na cruz. É hora de largar na cruz. Em vez de você correr da cruz, corra para a cruz de Jesus. Quem é o filho dele? Agur quer saber. Quem é o filho dele? E eu quero que você tenha certeza que você é o filho dele. Ele vai dizer tantas coisas mais. Ele vai falar assim, ó Deus, peço 2 favores. Concede-me antes que eu morra. Me ajude a viver longe da falsidade e da mentira. Me ajude a não ser pobre e nem rico. Que eu não seja rico para não me esquecer do Senhor e te negar. Que eu não seja pobre e roube para envergonhar o seu nome. Olha que bonito. Ele traz um equilíbrio. Jesus, ele fala, Deus, traz equilíbrio na minha vida, não deixe que me falta nada. Que eu não tenha muito a ponto de te esquecer e que eu não tenha pouco a ponto de roubar e envergonhar o teu nome. E isso realmente é um cara que não tem sabedoria, que diz que não adquiriu sabedoria humana. Gente, isso é o mais profundo da sabedoria. Por isso que eu disse que esse provérbio, ele acaba sendo o ápice de tudo que a gente disse. Ele traz exatamente o equilíbrio, mas olha que interessante, o equilíbrio a partir de uma pessoa que se sente muito pequena, que reconhece que ela é pequena, que ela vê o quanto ela precisa de um Deus sobre a vida dela, o quanto ela precisa encontrar na palavra de Deus a validade para ela, porque ela mesma não encontra. E é isso mesmo, não é arrogância. Lembra que a gente falou que os orgulhosos, o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra? Exatamente isso. Ele não deixa o orgulho tomar conta, mas a humildade diante de Deus de saber que ele não é melhor do que ninguém. Ele fica tentando buscar explicações, validações em qualquer coisa, não na palavra de Deus, ainda que ele não tenha todas as respostas. É como se a palavra de Deus, na verdade, para ele a palavra de Deus era suficiente, ainda que ele não tivesse todas as respostas humanas, humanamente falando, mas a palavra de Deus o trazia proteção, o trazia segurança e ela traz. Não somente trouxe, mas ela continua a trazer e vai continuar a trazer, ela traz e continuará a trazer, porque ela não envelhece. E a ideia dela é estabelecer sobre a sua vida segurança, verdade, santificação, transformação e segurança e estabilidade. Deus quer trazer estabilidade sobre nossa vida. E ele vai falando sobre mais coisas, e ele vai dizer também, há 3 coisas que me deixam maravilhados, que como é que a águia plana no céu, como é que a serpente rasteja sobre a rocha, como é que uma embarcação navega no mar e como o homem ama uma mulher.
Gente, olha que parece até loucura, né? Ele mistura as coisas, mas são indagações que fica na mente dele. Como é que isso acontece? Deixa ele maravilhado como um homem ama uma mulher. Como isso acontece? Como é? O que que tem que atrai? Um atrai o outro? Qual é a ideia? O porquê? Você vê como tudo é muito natural. Gente, perpassa o entendimento humano. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem entrou nos seus pensamentos? Ninguém. É fora da lógica humana, sim. Por quê? Porque não tem como entender a partir do entendimento humano. É preciso ter o entendimento do espírito. É uma dimensão muito além. Iagu indaga como homem, como ser humano, ele fica indagando como é que a serpente rasteja sobre a rocha, como é que ela faz isso, como é que a águia fica plana, ela plana no céu. Ele está indagando como homem. Como homem. E como ser humano temos indagações. Quantas indagações nós temos? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus permite isso? Por que que as coisas são assim? Nossa, que lindo! Como é que explica isso? Como ser humano temos muitas indagações e Agu era como nós, um homem, um ser humano, e tinha muitas indagações, mas ele vai, ao mesmo tempo que ele vai indagando, ele vai refletindo, ele mesmo vai conseguindo se confortar, se consolar, ele não fica procurando respostas e se vinga contra o mundo, contra o divino, contra Deus por não ter respostas, não. Ele simplesmente vive, tudo bem, eu tenho essas indagações, mas eu sei que tem um Deus que criou todas as coisas e a palavra dele é verdadeira. Ele vai dizer, ó, 3 coisas que fazem a terra estremecer. Olha que percepção que ele tem, ó. 3 coisas fazem a terra estremecer, ou seja, a partir dele. Ele entende que isso são coisas que geram um desconforto nas pessoas, que realmente apavoram as pessoas, né? Estremece a terra, realmente provam, como eu estou tentando achar uma palavra adequada, causa um espanto, como, por exemplo, o servo que se torna rei. Isso causa um espanto. Como? Se normalmente rei vai passando, né, de pai para filho, de pai para filho, como é que o tolo arrogante prospera? Ele é tolo, arrogante e prospera, como isso? E é verdade, são indagações que a gente tem. Como é que essa pessoa que faz tanta coisa, gente, todo errado, conseguiu ir tão longe? E aí? Ele está errado? Não está, mas são indagações humanas. E ele vai dizer, a mulher amargurada, como que pode? A mulher amargurada, enfim, que arranja um marido. A mulher amargurada que, enfim, arranja um marido. Realmente, a serva que toma o lugar da sua senhora. Olha isso. São coisas que realmente estremecem. Talvez você tenha mais indagações que, ao seu ver, estremecem a terra. E é importante você realmente se permitir refletir. E ele vai dizer, olha, 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Ou seja, as formigas são prudentes. Elas não esbanjam, elas são sábias porque elas estocam. Elas não pensam em se satisfazer somente no momento de bonança, mas elas também são precavidas, elas cuidam do momento a qual elas não vão ter grande disposição, não vão estar bem, não vai ser o momento delas, elas estocam para o dia da escassez, o dia para o inverno, para o tempo frio, onde para elas vai ser um momento mais de dificuldade, elas já vão ter armazenados, são preventivas. E ele vai dizer, o coelho silvestre, que embora não sejam poderosos, fazem toca nas rochas. Eles trabalham em cima de rochas, fazem tocas nas rochas, eles querem a casa deles construída sobre a rocha, firmeza, estabilidade. Não é sobre a areia, eles querem sobre a rocha, eles querem estabilidade, firmeza. E eles não são poderosos, mas constroem as tocas sobre rochas. Olha a sabedoria dos coelhos silvestres. E ele vai dizer, os gafanhotos, olha... Os gafanhotos, embora eles não tenham rei, marcham em fileira. Eles têm senso de liderança, sem ter rei, sem ter líder. Eles têm subordinações, eles são organizados entre si e eles não se sentem pequenos porque estão atrás de ninguém. Eles conseguem marchar em fileira porque todos estão caminhando juntos. Submissão não é ser subjugado, né? Não é estar subordinado no sentido de humilhado, ser humilhado por ninguém, mas de estar todo mundo na mesma missão. Se você está caminhando em fileira é porque você sabe para onde está indo com todos.
todos têm o mesmo propósito. Olha o que ele observa o gafanhoto e fica abismado e fala, é tão pequeno, mas traz tanta sabedoria. E ele vai dizer, e as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. E é verdade, gente, lagartixa. E é fácil pegar, mas ninguém pega, é uma coisa que não tem muita significado, a gente não está muito atento a elas. Sabe onde elas vivem? No Palácio dos Reis. Elas entram no Palácio dos Reis, elas vão em lugares altos, elas vão em locais a quais qualquer pessoa não poderia ir. Elas entram em lugares grandes, em palácios, em reinos. É fácil de pegar, parecem simples, insignificantes, às vezes imperceptíveis aos olhos, mas elas estão no palácio do rei. E isso é muito interessante. Ele gera essa reflexão e vai refletindo sobre essas coisas. Ele fala, 3 seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente. Ele vai dizer o leão, rei dos animais que não abre caminho para ninguém, o galo que anda de peito estufado, o bode e o rei à frente do seu exército. Olha que interessante, ele percebeu os animais a partir do seu comportamento e ele bota por último o rei, né? Em seu estado de liderança, em sua posição elegante, passo elegante, se move de modo imponente. Você já parou para perguntar o porquê? São reflexões que trazem para a gente. O comportamento do leão, e ele não é o maior bicho da floresta, mas ele é imponente, ele sabe quem ele sabe a posição dele, ele é o rei da floresta. O galo anda sempre de peito estufado. Que interessante, isso é muito interessante, gente. E aí ele vai finalizar, olha, se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou mal, é como se ele dissesse assim, se talvez você tenha percebido que você foi tolo até agora, foi insensato, tramou mal, tape a boca em sinal de vergonha. É como se ele falasse assim, já viu? As pessoas têm a reação e falam assim, ou se assusta com alguém ou fala assim, meu Deus, eu fiz isso, eu vivi isso, eu passei por isso. É mais ou menos assim. Tape a boca em sinal de vergonha. Sabe o que é vergonha? Vergonha não no sentido de se envergonhar e se esconder, mas tipo assim, de reconhecer que eu errei assim, eu falhei assim. Mas há uma esperança. A esperança para mim tem como resolver, tem como voltar e corrigir, tem como mudar. Sabe por que há uma oportunidade para você? Porque você está agora me ouvindo. Se você está hoje me ouvindo, se você tem a oportunidade de estar lendo provérbios comigo, ou de estar lendo esse provérbio, eu não sei se você nem me acompanhou desde o início, mas se você está pelo menos ouvindo agora em Provérbios 30, há esperança para você. A sua falha, quando ela é apontada, quando ela é identificada na palavra de Deus, não é para mostrar o quanto você é incapaz, é insignificante, não tem jeito para você. É para mostrar que você tem um problema que precisa ser resolvido. Você tem uma enfermidade, uma doença que precisa ser curada. E essa cura, e essa solução, e essa libertação, e essa salvação você encontra na palavra de Deus, que ela te santifica. Você encontra em Jesus. Você encontra em Deus a transformação da sua vida. Então não é para te parar, pelo contrário, é para te fazer andar. Porque pode ser que você estivesse assim, só rolando na esteira, correndo, mas na esteira. Por quê? Tá correndo? Tô correndo, mas tá aí na esteira, não sai do lugar. Tá andando nas bicicletas ergométricas, tá andando de bicicleta? Tá andando, achando que tá, caminhando, mas não sai do lugar. Então, a verdade da palavra de Deus vem para que você possa andar, para que você possa seguir, para que você possa ter direção, caminho, para que você possa saber para onde você vai, da onde você veio, porque Jesus fala assim, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Então você sabe da onde você veio, você sabe para onde você vai, e o caminho e o percurso, você não vai estar só, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tô com você neste caminho, eu sou o caminho, você vem através de mim, você vem por mim, você vem após mim, negando-se a si mesmo, carregando a sua cruz, você vem após mim e eu vou com você.
caminhando, Ele não te deixa só. Então, quando você encontrar algo que te confronta na palavra de Deus, não é para te paralisar, não é para te fazer correr, não é para te assustar, é para te fazer melhorar, é para que você perceba que, na verdade, existe um obstáculo, você só estava com seus olhos vendados e Deus quer tirar esses obstáculos da sua frente e te fazer andar em lugares altos. Jesus quer fazer que você tenha vida e vida em abundância, é o que a gente já tem dizendo aqui o tempo todo. Olha, como bater o leite produz manteiga e um soco no nariz faz sangrar, provocar ira resulta em brigas. Então não se ire. Identificou algo de errado? Não fique irado. Já viu aquelas pessoas, eu não sei se você é assim, que quando você diz algo nela que não tá legal, que ela cometeu de errado, que ela faz de errado, ela se ira, ela comete brigas, ela realiza brigas com pessoas, ela se envolve em conflitos porque ela não gosta de ser corrigida, mas ela sabe que as pessoas estão falando verdade? Não seja assim. A ira leva a brigas. A ira resulta em brigas. E Deus não quer que você fique irando e explodindo. Deus quer que você resolva os seus problemas, que você administre as suas emoções, que você equilibre os seus sentimentos, as suas emoções, que você viva uma vida a qual Ele estabeleceu para você. Hoje estamos no dia 30, amanhã finalizamos no dia 31. Que você esteja sendo renovado, transformado, aprimorado pela palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Agur analisou tudo e analisa a vida dele, analisou a vida dele, o exterior, os animais, comportamentos de um, comportamento de outro, extraiu ensinamentos de pequenas coisas, de animais, de situações, de pessoas. Ele se assustou com outras, talvez se indignou com outras, mas ele sabia que a palavra de Deus é verdadeira e aqueles que buscam nela encontram proteção, que buscam proteção nela estarão seguros. Que você possa buscar proteção na palavra de Deus, porque aí sim você vai estar seguro. Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, onde finalizaremos os provérbios, mas não os ensinamentos, porque a palavra de Deus, ela sempre tem algo a te ensinar. Basta você abrir, basta você se permitir ouvir o Senhor conversar com você, ouvir o Senhor falar para você. Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família, que você seja abençoado. Até mais.